Oi, pessoal, boa tarde. Bom dia ou boa noite, né? Não sei o horário que vocês vão assistir a essa monitoria. Espero que todos vocês estejam bem e aproveitando o feriado da melhor maneira possível, seja para descansar ou seja para estudar e se preparar para essa semana de provas que está chegando. Aqui quem vos fala é a Bia e o tema da nossa monitoria de hoje vai ser acerca da bioquímica da cárie, né? Que é um tema extremamente importante e um dos pilares para a nossa formação profissional. É um assunto que vai perseguir vocês, não somente nesse semestre, mas em todos os outros que vêm pela frente, seja durante as aulas, seja em questões de prova, seja durante o atendimento aos pacientes de vocês, né? E o nosso objetivo é que vocês saiam desse semestre sabendo explicar para qualquer um que pergunte como é que se dá o processo de formação cariosa em cavidade oral. E para que não aconteça o que aconteceu, infelizmente, com a Thaís Braz do BBB, aquela cirurgiã dentista que acabou se embananando em rede nacional e não soube explicar o simples mecanismo por trás da formação cariosa, né? Então, qualquer dúvida é só falar comigo depois e se atentem a essa aula. Bora começar. Aí, antes da gente adentrar de fato na bioquímica da cárie em si, é importante que a gente faça uma contextualização acerca de como essa doença ela se apresenta na nossa sociedade, como é que ela se comporta na realidade contemporânea. E aí, para isso, eu trouxe um levantamento feito pela OMS que apontou que a doença cárie é a segunda doença crônica mais prevalente no mundo, né? E por que ela se encaixa nesse conceito de doença? A partir Seguindo um raciocínio de que a doença é a ausência de saúde e a presença de sintomas que causam distúrbios tanto físicos como mentais ao paciente, a cárie ela está dentro, ela se encaixa nessa perspectiva. Porque quando ela vai se agravando na cavidade oral, o paciente ele perde sua sensação de bem-estar, ele perde aquele estado, né? Ele passa a sentir dor, a depender da gradação dessa doença, enfim. Não é uma situação agradável, uma situação que acaba sendo dolorosa, que leva à perda da estrutura dentária, que pode levar a acometimentos mais sérios. E dentro desse levantamento, é importante que a gente saiba que ela atinge de 60% a 90% dos escolares, ou seja, ela vai acometer principalmente crianças e adolescentes durante a sua fase colegial, né? E quando a gente passa para um percentual a grupos adultos, é ainda mais assustador, porque cerca de 80 a 100% desses adultos alegaram que tiveram ou têm lesões cariosas em sua cavidade oral. E aí, por que ela é considerada uma doença crônica? Uma pessoa, quando ela tem um processo carioso irreversível, ela vai passar por uma restauração, possivelmente uma das soluções. E dentro da pesquisa feita pela OMS, eles consideram o CPOD, né, que é o índice de dentes perdidos, cariados ou obturados. Aquela pessoa ela não recupera a estrutura mineral do dente que foi perdida. Inclusive, ela vai precisar, em alguns casos, substituir aquela restauração que foi feita. E dentro desse índice CPOD, ela vai constar como, né, ela vai ser levada em conta, por mais que ela já tenha uma cárie restaurada. Mas ela vai continuar sendo participante desse índice, ou seja, é uma doença crônica. E aí, dentro dessa questão, outro quesito importante para ser ressaltado é que, infelizmente, a cárie ela acaba sendo utilizada como um parâmetro socioeconômico. Como assim? Aqui do lado tem um recorte de um estudo, dentre vários que foram feitos, várias pesquisas que já existem acerca dessa temática, comparando, tentando estabelecer uma relação entre a ocorrência da cárie e regiões, né, diferentes locais do mundo, diferentes classes sociais. E essa aqui em específico, que eu trouxe, basicamente todas chegam a um senso comum. Elas apontam que a incidência da cárie ela é muito maior em classes sociais mais prejudicadas, né? Menos destituídas, mais destituídas de recursos financeiros e educacionais para combater essa doença, o que faz sentido, né? Numa família de classe média baixa, por exemplo, que tem aquele recurso financeiro contado durante aquele mês, não vai ter aquela preocupação com a saúde oral, ele vai se preocupar em garantir coisas básicas para a família, como a alimentação. Então, isso explica por que a incidência é tão maior nesse público, né? E também há pessoas que não têm tanto acesso à educação para saber como se prevenir contra essa doença. E aí, a gente adentra num tópico interessante, né? Das primeiras classificações da cárie, né?
que a gente vai estudar durante essa aula, que é sobre a sua etiologia de caráter multifatorial, ou seja, a cárie ela não está somente atrelada ao caráter microbiano patogênico. Como a gente acabou de ver, ela também está atrelada a determinantes sociais que vão acelerar e vão agravar a ocorrência dessa doença. Ou seja, ela acontece devido à somatória de diversos fatores ao mesmo tempo, e não somente a um só deles. Então, esse determinante social, por exemplo, ele não vai causar a cárie, ele vai acelerar e ele vai intensificar a ocorrência dessa doença. E aí a gente já dá um spoiler, uma prévia de outras classificações que a cárie recebe, que é acerca da sua etiologia, que pode ser tanto primária como secundária, que no caso dos determinantes sociais eles entram de forma secundária, ou seja, eles não vão causar a cárie. E aí, além disso, a cárie apresenta um caráter infeccioso, ou seja, como ela advém de uma invasão bacteriana, né, então isso se configura como uma infecção. Só que até certo tempo atrás se dizia que a cárie ela apresentava um caráter infecto-contagioso. E hoje se sabe, devido a estudos, né, que a cárie não é possível de ser transmitida, por exemplo, por gotículas de saliva. Né? Uma pessoa que ela está com a cárie ativa, ela não tem como transmitir aquela cárie. Porque a microbiota oral das pessoas, ela acaba sendo bastante comum, né? São semelhantes em uma, na outra, na população em geral. A microbiota acaba se assemelhando, então não tem como a gente passar uma doença crônica para outra pessoa. E aí agora a gente adentra de fato no conceito da doença cárie, né? Que nada mais é do que a perda de minerais, ou seja, a desmineralização da estrutura dentária causada pelo metabolismo das bactérias. Ou seja, a partir do momento em que a gente ingere a nossa dieta de todo santo dia, aquela metabolização pelas bactérias, ela tem um start, ela tem um pontapé. E aí, quando essa dieta ela é fermentada por essas bactérias, porque elas precisam de energia, assim como qualquer outro ser vivo, os subprodutos gerados são ácidos. E é justamente essa produção ácida que vai causar a cavitação patológica, que é a doença cárie, né? Então, outra classificação extremamente importante da cárie é que a gente pode dizer, então, que ela é uma doença açúcar ou carboidrato dependente. Ou seja, ela só vai acontecer se a gente tiver uma dieta que seja fermentada, que seja metabolizada por essas bactérias. Então, a gente também poderia dizer que é uma doença bactéria-açúcar dependente. Essa bactéria ela vai produzir ácidos somente se ela estiver fora de um biofilme, ou ela só vai produzir quando ela está constituindo um biofilme? E a resposta é que não. A bactéria ela vai conseguir metabolizar a dieta, ela vai conseguir produzir seu ácido se ela estiver sozinha ou se ela estiver em grupo. A questão não é essa. A professora Ramila, inclusive, falava, né, que se fosse pela questão apenas bacteriana, se fosse uma bactéria produzindo aquele ácido, a nossa saliva conseguiria facilmente metabolizar, conseguiria neutralizar, na verdade, aquele ácido e a nossa cavidade oral voltaria a um estado de saúde. Mas a questão é que, além desse subproduto ácido, a bactéria também produz um subproduto extracelular polissacarídeo, que no caso é o biofilme. Então aquela bactéria fica ali protegida por aquele fator protetor que não permite com que a saliva entre, né? Então acaba sendo que não é a bactéria. Cada vez que os estudos são feitos, né, acerca desse assunto, percebe-se que a participação bacteriana ela acaba sendo menor em comparação ao biofilme. Porque a cárie ela vai depender da presença desse biofilme, que vai realmente criar uma película protetora e aquela bactéria fica ali produzindo aqueles ácidos sem interferência da nossa saliva, né? Então, só repetindo, nós temos que a cárie é uma doença biofilme açúcar dependente. Ela depende desses dois fatores para que ela ocorra. Se não tiver um, não tem o outro. Se eu não tenho uma dieta ingerida, fermentável, eu não tenho a produção de ácidos e eu não tenho a produção de um biofilme. Consequentemente, eu não tenho a formação cariosa. E aí, como é que se dá esse cenário bucal que acomete uma pessoa que está passando por um processo carioso? O que é que está acontecendo na cavidade oral daquela pessoa? Bom, a nossa cavidade oral ela é colonizada por diversos tipos de bactérias patogênicas e não patogênicas. Isso desde a fase do nosso nascimento, né? Que essas bactérias elas se aderem à nossa superfície oral e estão lá vivendo em equilíbrio entre
entre as patogênicas e as não patogênicas, ou seja, elas vivem em um estado de simbiose. A partir do momento em que aquela cavidade oral ela é exposta aos açúcares da dieta, e açúcares que eu falo são os carboidratos, como vocês já viram na aula de carboidratos com as professoras e até com o Iago na monitoria, quando a gente expõe a nossa boca a essa dieta rica em carboidratos e, atrelado a isso, aquele paciente não tem uma higiene adequada, aquele meio começa a ficar muito ácido. Por que o que acontece? A gente tem um aumento dessa ingestão de açúcar. As bactérias aumentam a metabolização desse açúcar, vai acontecer uma alta taxa de fermentação e, consequentemente, vai ter alta produção ácida, que não vai ser sanada porque aquele paciente, digamos, não tem uma boa higiene oral. E aí, o que é que vai acontecer? Eu vou usar o exemplo de uma festa, né? Naquela festa, a gente tem como alimento pizza. Então, tem umas 50 pessoas que estão se alimentando de pizza, todo mundo gosta de pizza ali, só que em determinado momento a pizza acaba. E aí, o anfitrião da festa, ele resolve pedir sushi. E aí, óbvio que muitas pessoas vão embora daquela festa porque não gostam de sushi, né? Não se dão, não comem. E somente vai restar naquela festa pessoas que comem. É a mesma situação que acontece na nossa cavidade oral. Quando a gente expõe somente aos açúcares, vai ter uma seleção muito maior de bactérias que se dão muito bem com aquele açúcar. Ela vai fermentar aquele açúcar e vai utilizar para a sua própria sobrevivência. Ou seja, são bactérias que precisam daquele açúcar. Então, vai haver uma seleção dessas bactérias, vai haver uma proliferação dessas bactérias e a produção de ácido vai continuar a todo vapor. Essas bactérias que degradam esse açúcar, que metabolizam esse carboidrato, são chamadas de bactérias sacarolíticas, né? Então, aquele meio bucal vai se tornando cada vez mais ácido, porque aquela produção de ácido vai continuar devido à seleção de bactérias acidogênicas e acidúricas, ou seja, bactérias acidogênicas que vêm de gênesis, né, que vão produzir aqueles ácidos, e acidúricas é que são as bactérias que conseguem sobreviver muito bem naquele meio ácido. Então, temos uma cavidade que está em queda do nosso pH, e aí a principal protagonista desse cenário é a Streptococcus mutans, né? É a Streptococcus oral que mais tem teor cariogênico, né? Ela não é a única, mas ela é a principal agente cariogênica dentre os Streptococcus orais. Gravem essa bactéria, a S. mutans. Ela é tanto acidgênica como acidúrica como sacarolítica. E aí, dentro dessa cavidade oral, que está nesse processo de acidificação, a gente vai começar a ter uma queda cada vez mais gradativa desse pH. E quando ele desce de 5,5, é um cenário totalmente irreversível, né? A desmineralização já está tão avançada devido à produção ácida, né, das bactérias que estão no biofilme, que a saliva não tem mais o que fazer. O sistema tampão chegou ao seu limite. A saliva ela consegue neutralizar aqueles ácidos produzidos até 5,5, ou seja, ela vai conseguir tanto neutralizar como repor esses minerais. Mas a partir do momento que baixa de 5,5, a gente entra numa desmineralização irreversível, né? E aí a gente enfrenta um desequilíbrio do processo desRe. Ou seja, a gente tem mais desmineralização do que a remineralização acontecendo. E aqui nessas imagens eu botei para vocês a progressão inicial da lesão de cárie. Inicialmente a gente vai ter essa formação daquele biofilme que vai proteger aquelas bactérias e a primeira manifestação clínica da doença cárie vai ser o aparecimento dessas lesões de mancha branca. Cuidado para vocês não confundirem com o evento de fluorose dentária, que está principalmente atrelado à alta ingestão de flúor, de fluoretos, pelas crianças que estão em desenvolvimento dentário. Essa alta taxa de ingestão de flúor ela vai dar principalmente por crianças em situações carentes, né, em que, por exemplo, consomem água de poço que está extremamente fluoretada e acaba desenvolvendo essas manchas, esses manchamentos pelo excesso de flúor. E também pela ingestão de pasta dentária, né? Quem é que nunca, quando criança, se pegou comendo aquela pasta Tandy, que é rica em flúor, né? Então, assim, cuidado para não confundir fluorose com lesão de mancha branca por cárie. Essa lesão de mancha branca, ela já representa uma atividade cariogênica ativa.
Mas acontece que nesse estágio a gente ainda consegue remineralizar através da aplicação de flúor. Ou seja, nesse estágio a desmineralização ela pode ser revertida. Sendo que, se não for tratada, essa lesão de mancha branca ela avança para a cavitação em si, que é a perda de minerais de forma irreversível, que não tem mais o que fazer. É restauração de fato. E aí a gente vai recobrar, né, todo esse evento, esse fenômeno desre, que é um fenômeno que acontece diversas vezes ao longo do dia, quando a gente come. Então vamos, né? A desmineralização ela vai acontecer quando, por exemplo, acabei de almoçar, né? Acabei de ingerir muitos carboidratos fermentáveis e aquelas bactérias que estão na minha cavidade oral, elas vão iniciar a sua produção de ácido através da sua fermentação. E aí, por essa produção de ácido, a nossa boca vai ficar repleta de H+, como vocês podem ver aqui, calma, não tem mais, em um meio ácido, vai ter uma alta taxa de H+. E o que é que vai acontecer? Esse pH vai começar a cair. E aí o que acontece? O cálcio e o fosfato que estão presentes na estrutura dentária, eles vão querer sair para reagir com aquele tanto de H+ que está sendo produzido devido à acidificação. Porque, como eu já falei, um ambiente ácido ele vai estar muito refletido pela presença de H+, vai ter muito H+. E aí esse cálcio e esse fosfato eles vão querer sair daquela estrutura dentária para querer reagir com aquele ambiente ácido. E aí vai baixando cada vez mais esse pH. Nesse momento está acontecendo uma desmineralização bem leve, que a saliva consegue ainda repor. Mas a partir de 5,5, como eu já tinha comentado, abaixo desse valor, a gente tem início de uma desmineralização irreversível. Ou seja, não tem mais nada que o nosso organismo consiga fazer. Agora vai ser só realmente com a atuação do cirurgião dentista. E aí, caso a gente esteja em equilíbrio no nosso processo desre, o que vai acontecer agora é a fase de remineralização. Ou seja, terminei de almoçar e fui escovar meus dentes. Então, o que acontece? Os nossos recursos cariogênicos, né, os alimentares, eles vão cessar. Aquela comunidade bacteriana do biofilme, ele não vai ter mais seu recurso para produzir os ácidos, eles não vão ter mais aquele banquete que eles estavam tendo antes, né, para poder fermentar e para produzir os seus ácidos. Então, assim, o aumento do pH, ele vai começar a iniciar, ele vai retornar aos seus níveis normais. E aí o que acontece? Quando esse pH ele volta a ficar acima de 5,5, a minha saliva ela vai estar extremamente supersaturada em relação à estrutura do dente, em relação aos minerais, ou seja, eu tenho muito mais minerais do que a minha superfície dentária, eu como sendo saliva, eu estou supersaturada, acima de um pH 5,5, e isso é excelente, porque o que isso vai representar? A saliva ela vai conseguir depositar aqueles minerais perdidos de volta à estrutura dentária, ou seja, a nossa remineralização ela está acontecendo de forma eficaz e de forma equilibrada. O que não acontece abaixo de 5,5, que é quando a saliva ela não consegue mais repor esses minerais perdidos. Então aqui a gente tem a ação, só um minuto. A gente tem a ação tamponante da saliva, que ela vai neutralizar aquele ácido e ela vai depor então o cálcio e o fosfato que se perderam durante o processo de desmineralização, já que a nossa saliva está super saturada. E aí agora falando um pouquinho sobre aquilo que eu tinha conversado com vocês nos slides mais anteriores, sobre a etiologia da cárie, o que é que vai causar essa doença, né? Então a gente tem uma divisão entre dois tipos de fatores causadores. Os fatores primários, os fatores etiológicos primários, ou seja, que são fatores obrigatórios para a ocorrência da doença. Ou seja, nós temos a presença do dente, né, do hospedeiro, porque uma pessoa desdentada, ela não tem como ser colonizada, ela não tem superfície dentária para que as bactérias cariogênicas elas se fixem naquele dente, né? Porque na nossa cavidade oral nós temos superfícies descamativas e as não descamativas. Para uma bactéria é muito mais favorável que ela esteja numa superfície que não sofra uma renovação celular, ou seja, que ela não passe por um descamamento, entre aspas, né? E nesse caso é a nossa superfície dentária, diferente, por exemplo, da nossa bochecha, da nossa mucosa jugal, ela vai estar passando por uma renovação celular, então não seria vantajoso da bactéria estar fixada ali.
Então, eu preciso de um hospedeiro para que eu tenha cárie. Eu preciso de um paciente que ele apresente dentes. Depois disso, a gente tem aqui a presença dos micro-organismos, que a gente já conversou também, que no caso o termo mais correto seria biofilme dependente, né? A cárie ela vai depender daquele biofilme para proteger aquelas bactérias, né? Que elas vão continuar ali tranquilas produzindo ácido sem que a saliva consiga adentrar. E além disso, a gente vai ter a nossa dieta cariogênica, porque se eu não tiver uma dieta para começo de conversa, eu não tenho nem a formação de biofilme, nem a produção ácida. E além disso, a gente precisa do fator tempo. Não é porque, por exemplo, acabei de almoçar e que eu vou desenvolver uma cárie a partir daquele momento. O processo desre, ele acontece diversas vezes ao longo do dia, é um processo normal, é comum do organismo. O que não é comum é que esse processo desre ele esteja em desequilíbrio, ou seja, eu esteja tendo uma desmineralização muito maior, em níveis muito maiores do que comparado à remineralização. E aí aqui em amarelo, nesse círculo aqui, a gente tem um outro tipo de diagrama que são os fatores etiológicos secundários, ou seja, eles não vão causar essa cárie, eles vão acelerar e vão agravar a ocorrência dessa doença. Ou seja, como a gente já havia conversado, classe social, a renda, as atitudes da pessoa, o comportamento, ou seja, tudo isso influencia. Se eu tenho uma classe social que ela é desprovida de recursos financeiros, ela é desprovida de instrução, de informação acerca da importância de uma higiene bucal adequada, essa população ela vai estar mais suscetível, né? A gente tem também em relação às atitudes, quantas vezes por dia aquela pessoa escova os dentes, como é que funciona, entendeu? Então, assim, são fatores que eles não vão ser os responsáveis por causar, mas eles vão colocar gasolina na fogueira. Mais ou menos é assim que funciona. E aí não é somente uma doença que se trata de tipo, é só escovar os dentes. O buraco é muito mais embaixo, é realmente um iceberg que envolve vários fatores. E que nós, enquanto futuros cirurgiões dentistas, temos que estar atentos e vigilantes. Aí a gente vai adentrar na questão da dieta cariogênica, né? Um dos fatores etiológicos primários. E aí, primeiramente, a priori, a gente tem que discutir dois termos importantes, né? Que é a questão da dieta em comparação à nutrição para a odontologia, né? Dieta e nutrição, eles têm conceitos diferentes para quem estuda odontologia. A nutrição ela vai estar mais relacionada aos efeitos sistêmicos, ou seja, no organismo todo, por completo, dos alimentos que a gente ingere. E para a odontologia, esses alimentos eles vão estar atrelados à formação dentária, né? Durante aquele período em que o esmalte está se formando, que a dentina está se formando, como é que esses alimentos eles vão atuar sistemicamente para que essa formação dentária ela seja eficaz, ela seja saudável, ela seja completa, né? E aí na dieta, a gente já vai ter o efeito local dos alimentos sobre os dentes, ou seja, a gente deixa de estudar sobre a atuação sistêmica e passa a estudar sobre os efeitos locais. E aí uma dieta cariogênica é toda aquela dieta que as nossas bactérias bucais elas conseguem fermentar, né? Ou seja, são dietas que elas possuem um potencial de redução do pH. Ou seja, basicamente tudo que a gente consome é composto de carboidratos, né? Então, praticamente todos eles são passíveis de serem fermentados por essas bactérias. Ou seja, eles têm o potencial de fazer com que haja redução do pH devido à produção dos ácidos pelas bactérias, né? E aí, os açúcares disponíveis na nossa dieta, como vocês viram na aula de carboidratos, são eles os mono, os di e os polissacarídeos, né? A exemplo dos monossacarídeos, a gente tem a glicose, nós temos a frutose e nós temos a galactose. A exemplo da glicose, nós temos aqui o mel de abelha, puro, ele se classifica como glicose. A frutose, que vai ser o açúcar que está presente nas frutas, né? E a galactose, né? Que a gente vai ver depois que é constituinte do leite. E aí, a exemplo dos disacarídeos, nós temos a nossa sacarose, que é a junção de glicose mais frutose. Nós temos a lactose, que é a junção da galactose com a glicose. E assim por diante, né? Basta dar uma revisada
na aula de carboidratos para vocês relembrar desses conceitos importantes. Mas o principal que a gente tem que saber é que todos esses carboidratos eles são passíveis de serem fermentados, certo? Só que entre eles a gente tem uns que conseguem reduzir o pH muito mais do que outros. E aí que entra em cena a nossa querida sacarose. A sacarose ela é o açúcar com maior potencial cariogênico dentre todos os outros carboidratos. E por que isso acontece? A sacarose ela é um substrato extremamente fermentável pelas bactérias, ou seja, além dela atuar reduzindo muito o pH, porque ela é muito fermentável, então ela favorece muito a formação de ácidos, outro quesito importante é que ela vai ajudar na confecção do biofilme. Como assim? A sacarose ela é a única que consegue ser utilizada pela enzima glicosiltransferase das bactérias. Ela consegue ser degradada, ela consegue ser metabolizada, ou seja, ela vai atuar diretamente na formação daquele biofilme. Ou seja, a sacarose ela vem tanto com o banquete, né, como ela vem com a argamassa para a produção do biofilme. Então, ela atua em dois momentos distintos da formação cariogênica. Ela vai atuar tanto na redução do pH e na produção ácida, porque ela é muito fermentável, como ela vai atuar na formação do polissacarídeo, que é o biofilme. Outra questão muito importante é sobre o amido, né? Que o amido é um polissacarídeo, ele é enorme, é um oligosacarídeo formado por inúmeros milhares de monossacarídeos. E aí, esse amido sozinho, ele não vai ter potencial cariogênico. Ele vai reduzir o pH bem menos do que a sacarose, né? Bem, no mesmo nível de glicose e galactose, por exemplo. Mas quando esse amido ele está unido à sacarose, aí essa dupla ela é imbatível. É uma dupla extremamente suscetível a causar cárie na cavidade oral. Por quê? O amido ele tem uma alta capacidade de adesão à superfície dentária. Então, juntando isso, a sacarose e seu potencial acidogênico, né, e seu potencial de formação de biofilme, nós temos aí realmente um combo que vai ser extremamente cariogênico. Pronto. Agora a gente adentra também em outra questão importante. Aqui a gente tem um gráfico importante sobre a redução de pH diante da ingestão de diversos tipos de carboidratos. Vocês podem ver que a lactose é a que menos reduz os níveis de pH, né? E ela passa pouquíssimo tempo com esse pH baixo, ele já começa a subir de novo. A que mais reduz o pH, como a gente já comentou, é a sacarose. A gente tem que esse pH, ele cai muito, ele cai abaixo de 5,5, né? Acabei riscando aqui, muito abaixo, mas ela reduz muito menos do que 5,5, caso essa pessoa não tenha uma higiene oral adequada, em comparação com a glicose, por exemplo, em comparação com a frutose. Então, assim, já que a sacarose é formada de glicose e frutose, o que é mais cariogênico? Um copo com açúcar ou uma banana com mel de abelha puro? A resposta é, quem falou copo com açúcar, quem pensou no caso, acertou. Por quê? No copo com açúcar, a gente tem a sacarose pura, que no caso é o açúcar, aquele cristal mesmo que a gente utiliza nas nossas casas, né? E aí, a gente tem água misturada à sacarose pura, cariogênica do jeito que ela é. E por outro lado, a gente tem a frutose representada pela nossa banana, junto com a glicose representada pelo nosso mel de abelha puro. Ou seja, frutose e glicose não tem tanta capacidade de reduzir o pH assim como a sacarose. Além disso, como a gente já comentou, a sacarose, além de reduzir o pH, ela está presente na formação do biofilme. Então, lembrem desse tópico importante. A sacarose ela é mais cariogênica sozinha do que a junção de glicose e frutose, que no caso também formariam a sacarose. E então, esse slide ele é basicamente a síntese do que a gente estava conversando até então, sobre a progressão dos eventos que vão culminando na cavitação cariosa, né? Então, como tópico 1, a gente vai ter a chegada desses carboidratos fermentáveis, desses açúcares, né? Ou seja, supondo, né, uma refeição café da manhã, eu tenho a chegada desses açúcares fermentáveis através do meu pão carioquinha, do meu café com leite com açúcar, né? E aquelas bactérias, elas vão estar ali
esperando ansiosíssimas para a chegada daquele banquete delas. E aí elas vão realizar a fermentação para obter a energia delas, né? Porque assim como qualquer ser vivo existente nesse mundo, elas precisam de ATP para sobreviver, para exercer suas atividades e suas funções. Por piores que elas sejam, elas precisam desse ATP. Então é através dessa fermentação, desses açúcares, dessa dieta, que elas vão obter a energia delas. Aí o que acontece? Entra em cena uma enzima extremamente importante, que é a glicosiltransferase. Gravem esse nome. Essa enzima bacteriana, de origem bacteriana, ela vai ser responsável por quebrar aquela sacarose presente em tantos alimentos industrializados que a gente consome, presente naquele carioquinha, presente no café com leite. Essa glicosiltransferase, ela vai realizar a quebra da sacarose em seus 2 monossacarídeos formadores, ou seja, vai quebrar essa sacarose em glicose e frutose. Ah, mas Bia, essas bactérias elas só têm essa enzima, ela só produz a glicosiltransferase? Não, ela produz também a frutosiltransferase, que é justamente o que vai acontecer com a frutose daquela dieta. Mas como não é tão importante para a nossa aula, a gente tem que focar principalmente na glicosiltransferase, que é o que vai cair na prova de vocês. Certo? Então, assim, se vocês virem em algum recurso de estudo, né? Glicosiltransferase e frutosiltransferase, esqueçam a frutosil. Só saibam que ela existe também. Mas a que importa para vocês agora é a glicosil, que vai realizar a quebra dessa sacarose em glicose e frutose. E é justamente o que vai acontecer. Essa glicose que foi formada, né, a partir dessa quebra, uma parte dela ser utilizada para a produção de ATP. E essas bactérias, como elas são uma comunidade extremamente racional, né, elas vivem com o mínimo possível para que elas consigam sobreviver. Então, elas utilizam somente o necessário. Então, elas vão pegar uma parte dessa glicose para produzir aquele ATP que elas estão precisando, aquela energia, né, necessária para a vida delas. E a outra parte que sobrar, elas vão utilizar para a formação do nosso glucano, que, no caso, é o nosso polissacarídeo, principal constituinte do nosso biofilme, que é aquela massinha branca que se adere ao dente depois que você passa algumas horas sem escovar os dentes, ela vai estar lá aderida à nossa película adquirida. Não sei se vocês lembram da aula de bioquímica da saliva. O nosso dente ele é úmido assim porque ele é recoberto por uma película cheia de proteínas salivares que se adere finamente à superfície dentária. Ela é ótima porque ela é um reservatório de flúor. Enfim, ela mantém nosso dente hidratado, mas ela tem um ponto muito negativo que é ela consegue facilitar a adesão bacteriana. E esse biofilme ele vai se aderir justamente nessa película adquirida, né? Que é chamada essa película de saliva. Então, recapitulando, essa glicose, uma parte dela vai ser para a produção desse ATP e a que sobrar vai ser para a formação do nosso glucano, que é o principal constituinte. Glucano é um polissacarídeo, ou seja, um carboidrato, que ele vai constituir a grande maioria do biofilme. E essa frutose aqui que foi produzida? Esquece a frutose, ela vai ser utilizada para outros meios, para outras funções da bactéria. O que vocês precisam saber é o destino dessa glicose, que vai acabar sendo substrato para a realização desse polissacarídeo. Vocês lembram que eu falei que a sacarose ela ajuda na formação desse biofilme, é justamente nesse aspecto. A sacarose, além dela ser extremamente fermentável, ela vai servir de substrato para ser utilizada pela glicosiltransferase. Dentre todos os carboidratos disponíveis na nossa dieta, a glicosiltransferase ela só consegue utilizar a sacarose para ajudar ela a produzir o biofilme. Entenderam? Então, assim, é como se fosse o único cimento compatível com a glicosiltransferase para produzir o biofilme dela é a sacarose. Nenhum outro carboidrato ela consegue usar também. E aí, falando um pouco sobre esse biofilme que ficou formado aqui, essa massinha branca, né? Nada mais é do que um estilo de vida das bactérias. Vai ser uma comunidade bacteriana que se formou ali. Então, a gente vai ter grande quantidade de bactérias cariogênicas embebidas em uma matriz extracelular, que no caso vai ser o nosso polissacarídeo, o nosso glucano. Então, é aquela misturada danada que, vista clinicamente, a gente enxerga só aquela massinha branca, né? Ou seja, ela acaba sendo uma comunidade onde essas bactérias elas vivem, elas metabolizam, elas realizam suas atividades, suas funções cariogênicas, né? Enfim. E aí, como eu havia falado para vocês, a cárie, ela se torna biofilme dependente justamente porque esse biofilme, ele é insolúvel devido à presença de ligações alfa-1,3 em suas
em sua composição química. Ou seja, a nossa saliva extremamente necessária na capacidade de tampão, extremamente necessária para neutralizar esses ácidos, ela não consegue adentrar esse biofilme, justamente porque ele é insolúvel devido à sua formação química com ligações alfa-1,3. Não esqueçam desse detalhe importante. E esse biofilme ele vai conferir proteção e nutrição, porque, querendo ou não, ele é um carboidrato. Então, as próprias bactérias vão se utilizar dele para continuar se nutrindo e se mantendo protegidas, livre da ação tamponante da saliva, livre da ação remineralizante dessa saliva. E aí, como nem tudo é só sofrimento, né? A nossa, como é que eu posso dizer? Quando a gente vai falar do tratamento, da prevenção dessa doença, foi mal, gente, porque tava tendo um problema aqui. A gente consegue prevenir ela através de adoção de certas medidas. Porque, assim, a gente focar só na dieta e na remoção desse biofilme, porque, esqueci de comentar só esse quesito com vocês. Esse biofilme, ele é extremamente fácil de ser removido. Essa massinha, se você passar a unha, ela sai. Então, assim, ele consegue ser retirado com escovação mecânica, né, em casa. E aí, o que acontece? Dentre as medidas, a gente pode focar, né, na dieta do paciente, a gente pode falar para ele escovar os dentes, para remover mecanicamente, mas assim, são fatores que dependem muito do paciente, ou seja, não tem muito que a gente possa fazer, porque a partir do momento que esse paciente ele sai desse consultório, ele pode ou não seguir as nossas recomendações. Então, o que a gente pode fazer, além de alterações dietéticas, né, pedir para esse paciente ele tentar substituir essa dieta para alimentos menos cariogênicos, né? Como, por exemplo, frutas, mel puro de abelha, mas a gente entende que nem todo mundo tem recursos para poder fazer essas alterações dietéticas. Então, um recurso de consultório que a gente pode utilizar vai ser a aplicação tópica de flúor e de infiltrantes. Os infiltrantes eles vão atuar naquela mancha branca que eu tinha falado para vocês, né? Que é a primeira manifestação clínica da cárie. Aquela mancha branca já é a cárie acontecendo. Mas se a gente aplicar os infiltrantes em cima daquela lesãozinha, ela vai conseguir se remineralizar de novo, devido à presença do flúor, né? E aí vamos falar um pouquinho sobre o flúor. Esse flúor, né? Ele vai ser extremamente importante porque o que é que vai acontecer? Esse flúor ele vai estar presente tanto em uso individual, na nossa pasta de dente. A nossa pasta de dente, para ela ser realmente eficaz, ela tem que estar constituída de flúor. Então, estejam atentos à maioria, na verdade, das pastas, dos dentifrícios fluoretados que estão no mercado, eles são compostos por flúor, mas nem todos eles apresentam. É muito raro, mas nem todos estão constituídos por flúor. O uso individual, que no caso seria pela pasta de dente, e o uso profissional, que é essa aplicaçãozinha tópica aqui, durante a profilaxia. Então, o que é que esse flúor vai fazer? Ele tem propriedades extremamente importantes no processo carioso. Ele vai diminuir a desmineralização. Como assim? O fluoreto, quando está acontecendo aquele processo de desmineralização, né, durante a fase desre, ele vai se adsorver na superfície do esmalte e vai proteger esses cristais do esmalte, da hidroxiapatita, eles vão dissolver menos pela presença daquele fluoreto agregado a eles. Então, o que é que acontece? A gente vai ter uma redução nessa desmineralização. Além disso, ele vai acelerar a nossa remineralização dentária. Como assim? A presença desse fluoreto na hora da desmineralização, né, da hidroxiapatita, ele é capaz durante aquela fase de desmineralização parcial, ele vai, né, tornar aquele meio mais supersaturado ainda. Se a gente já sabia que a saliva era supersaturada, com a presença do fluoreto, aquele meio fica mais ainda supersaturado em relação à superfície dentária. Então, a gente vai ter uma remineralização muito mais acelerada, justamente porque o fluoreto ele vai atrair os íons cálcio para se aderirem à superfície dentária, né? Além disso, a gente vai ter a formação da fluorapatita. A gente sabe que o nosso esmalte ele é 100% mineral, né? Ele quase não tem... Ele é o mineral mais resistente do corpo. E aí ele vai ser composto pela hidroxiapatita. Mas no momento da desmineralização, enfim, durante todo aquele processo,
Com a perda, né, desses minerais do dente, o flúor ele pode se aderir, né, à superfície dentária e vai formar no lugar a fluorapatita, que é um material muito mais resistente que a hidróxi, que é, né, que esse cristal do esmalte, e ele vai evitar com que vai ser mais difícil, na verdade, de ter essa aparecimento carioso, porque a fluorapatita ela aumenta o pH, ela, na verdade ela diminui de 5,5 para 4,5, e isso é bom. Quando a bactéria ela atinge esse pH de 5,5, ela consegue baixar de 5,5, a gente tem uma desmineralização irreversível, né? Como a gente já tinha conversado. Mas, se a bactéria agora tem que andar mais um pouquinho para chegar no 4,5, ou seja, vai demorar mais para ela chegar, a gente tem um processo mais lento de redução desse pH. Ou seja, além dela ser mais resistente, essa fluorapatita, ela vai atrasar um pouco esse processo de desmineralização por reduzir o pH de 5,5 para 4,5 durante aquele processo de desrego. E além disso, como eu já havia falado, o tratamento das manchas brancas, né? Que com a aplicação dos infiltrantes, essas manchas brancas elas conseguem ser remineralizadas. Além disso, outro tratamento, uma das principais políticas públicas, né, em relação à saúde da população é a existência da água fluoretada, né? Claro que a níveis aceitáveis, porque como eu já havia comentado, se tiver muita presença de flúor, principalmente se essa água for ingerida por crianças, pode ocorrer o desenvolvimento da fluorose dentária. E as outras possibilidades seriam, no caso, né, quando não tem mais o que fazer em relação a remineralizar, a gente restaura, ou enfim, para que não avance para um caso de perda realmente da estrutura dentária. Além disso, focar também na instrução de higiene oral do nosso paciente. E aí, quando a gente adentra, fala um pouco sobre a dieta, né, o que é que esse paciente ele pode fazer, existem algumas substituições que podem ser feitas, só que essas substituições elas não são tão acessíveis em relação a custo, né? Mas eu vou falar delas mesmo assim, porque são excelentes contra o desenvolvimento cariogênico. Então, nos substitutos do açúcar, a gente tem o xilitol, que é um monossacarídeo, nós temos o sorbitol, que é outro monossacarídeo, e juntos, esses substitutos eles vão ser excelentes em relação à prevenção cariogênica. O xilitol, primeiro, que esses dois, xilitol e sorbitol, eles vão ser monossacarídeos, açúcares alcoóis, né? Então, o xilitol, ele vai ser impossibilitado de ser metabolizado pelas bactérias. Ou seja, ele acaba não sendo fermentado e, consequentemente, não tem a produção de ácido e nem de desmineralização. O sorbitol, por sua vez, ele consegue sim ser metabolizado, só que de uma maneira muito mais lenta. Ou seja, vai demorar muito mais para esse pH cair, para começar uma desmineralização, enfim. São dois substitutos excelentes, mas como eu falei, eles têm um alto custo. Além disso, eles possuem valor nutricional, diferentemente dos adoçantes não calóricos, que a gente vai conversar um pouquinho agora. Ou seja, eles conseguem agregar na nossa nutrição corpórea, né? E os adoçantes não calóricos, a gente tem a sacarina, a estévia e a sucralose, elas acabam tendo um caráter anticariogênico, ou seja, elas não são degradadas pelas bactérias. Outro tópico importante. O xilitol, ele tem uma atuação bacteriostática, ou seja, ele vai evitar com que bactérias como a Streptococcus mutans, elas se proliferem cada vez mais, e isso é excelente. Voltando a falar dos adoçantes, né? Eles não são degradados pelas bactérias, mas, em compensação, eles não possuem valor nutricional nenhum. O nutriente que ele apresenta é o mesmo que uma Coca-Cola, por exemplo. E, a longo prazo, eles podem oferecer um efeito rebote, ou seja, por exemplo, em situação de diabetes, né, um paciente com diabetes ele acaba tomando esse adoçantezinho stevia, né, a sucralose, por exemplo. E aí eles podem acabar tendo uma maior incidência na produção de glicose no sangue. Ou seja, não era o objetivo inicial, mas acabou se tornando um efeito rebote, advindo desses adoçantes não calóricos. Lembrando, sacarina, estévia e sucralose são os que são anticariogênicos. Tá aqui o stevia, né, que é um dos principais representantes desses adoçantes. Para a gente finalizar nossa aula, nós temos uma temática bem relevante também para que vocês saibam, né? É um tema bastante discutido sobre a influência da amamentação no processo carioso. A gente sabe que o leite materno ele é composto, né,
pela lactose, que vai ser a junção da glicose com a galactose. E aí, o questionamento que fica é esse, né? O leite materno, ele causa cárie dentária? Ele tem essa capacidade? E a resposta é que não. Ele sozinho não tem essa capacidade. Até os 12 meses, a criança ela vai adquirir os seus nutrientes todos advindos desse leite materno. Além disso, ele vai conseguir suas barreiras, seus primeiros anticorpos vão advir do leite materno, como por exemplo o IgA, tão presente na nossa cavidade oral. O IgA, no início da nossa vida, ele vem graças à amamentação materna. Sendo que, depois que passa esses 12 meses, a maioria das crianças está passando pela introdução alimentar, ou seja, ela está tendo contato com outros tipos de alimento. E aí ela começa a ter acesso a outros tipos de carboidrato, sacarose, a glicose, a galactose, enfim. A mãe está começando ali, o responsável, seja ele quem for, está introduzindo a criança a um novo tipo de alimentação. E é aí que mora o perigo. A amamentação, que no caso seria a glicose, somado a esses outros carboidratos que estão adentrando na vida da criança, né? No caso, por exemplo, papinha, fórmula infantil, eles apresentam a sacarose, que a gente já discutiu que é um carboidrato extremamente cariogênico. Ou seja, ele sozinha, a lactose, ela não tem potencial cariogênico. A amamentação ela não vai causar cárie, ela não tem essa capacidade porque ela baixa muito pouco o pH bucal. Só que quando ela está atrelada a outro tipo de carboidrato, aí sim é que ela ganha um potencial cariogênico, principalmente quando esse carboidrato é a sacarose. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. As referências usadas foram tiradas todas desse livro aqui, que é perfeito, Bioquímica Oral, é o que eu uso para fazer os slides. E é isso, qualquer dúvida podem falar comigo no privado depois. Espero que a aula tenha sido proveitosa e muito obrigada pela atenção de vocês. Bom feriado!